Como já vimos, Kundalini, o fogo serpentino, é uma das forças emanantes do Sol, inteiramente independente e distinta de Forra e de Prana, e que, no estado atual dos nossos conhecimentos, acreditamos incapaz de ser convertido em qualquer dessas duas energias. Kundalini recebeu nomes diversos: o fogo repentino, o poder ígneo, a mãe do mundo. Aparece ao clarividente, literalmente, como uma torrente de fogo líquido percorrendo o corpo. Seu trajeto normal é uma espiral, semelhante às curvas de uma serpente. Mãe do mundo é nome bastante apropriado, porque é por ela que podem ser vivificados nossos diversos veículos. Pode-se ver um antigo símbolo da coluna vertebral e de Kundalini, no tirso, bastão com uma ponta cuneiforme na extremidade. Na Índia, encontramos o mesmo símbolo. O bastão é aí substituído por um bambu, com 7 nós que naturalmente representam os 7 chakras ou centros de força. Em certos mistérios, em lugar do tirso, se empregava um tubo de ferro que se supunha conter fogo. A insígnia dos barbeiros, símbolo certamente muito antigo, com suas faixas em espiral e a protuberância terminal, tem a mesma significação, segundo dizem, pois o barbeiro moderno é o sucessor dos antigos cirurgiões, que praticavam também a alquimia, ciência outrora mais espiritual do que material. Kundalini existe em todos os planos que conhecemos e parece apresentar igualmente 7 camadas ou graus de potência. O corpo astral era, na origem, uma espécie de massa quase inerte, sem a mais vaga consciência, sem nenhuma capacidade definida de ação e sem conhecimento preciso do mundo ambiente. Sobreveio depois o despertar de Kundalini no plano astral, no chakra correspondente às bases da espinha dorsal. Esta força se encaminhou então para o segundo centro, o umbigo, e o vitalizou, acordando assim, no corpo astral, a faculdade de sentir, de ser impressionado por todas as espécies de influências, porém, sem lhe dar ainda compreensão precisa. Kundalini passa daí ao terceiro centro, esplênico, ao quarto, cardíaco, ao quinto, garganta, ao sexto, entre os supercílios, e ao sétimo, no alto da cabeça, despertando em cada uma das diferentes faculdades descritas nos capítulos precedentes. O mecanismo que nos dá a consciência do que se passa no astral é interessante e merece ser bem compreendido pelos estudantes. No corpo físico, possuímos órgãos especiais, localizados, cada um, em região fixa e particular, órgãos da vista, do ouvido, etc. Mas no corpo astral reina uma disposição completamente diferente, pois não há aí necessidade de órgãos especializados para conseguir os resultados desejados. A matéria do corpo astral está em constante movimento. As partículas deslizam e turbilhonam, como as da água fervendo, e passam todas sucessivamente pelos centros de força. Por conseguinte, cada um desses centros confere às partículas do corpo astral a faculdade de responder a determinada categoria de vibrações, correspondentes ao que no mundo físico chamamos de vibrações da luz, do som, do calor e etc. Quando, pois, os centros astrais são vivificados e se põem a funcionar, conferem as diversas faculdades à matéria toda do corpo astral, de tal forma que este se torna capaz de exercer seus atributos em qualquer região. É por isto que o homem, aluando em seu corpo astral, pode ver tanto os objetos colocados à sua frente como atrás, em cima e embaixo, sem precisar voltar a cabeça. Não se pode, pois, definir os chakras ou centros como órgãos sensórios, no sentido vulgar do termo, embora proporcionem ao corpo astral faculdades sensoriais. Entretanto, mesmo quando estes centros astrais estão plenamente despertos, não resulta de maneira alguma
que o homem possa transmitir ao corpo físico a menor consciência da ação dos mesmos. Na realidade, em sua consciência física, ele pode muito bem ignorar por completo essa ação. O único modo de transmitir ao cérebro físico a consciência das experiências astrais se dá pelo prévio despertar e ativamento dos centros etéricos correspondentes. O método de despertá-los é exatamente o mesmo adotado no corpo astral, isto é, pelo despertar de Kundalini que dorme na matéria etérica, no chakra situado próximo da base da espinha dorsal. O despertar de Kundalini resulta do ativamento do centro na base da espinha, mediante um esforço prolongado e persistente da vontade. Desperto, Kundalini, sua força tremenda, vivifica sucessivamente os demais centros. O efeito produzido sobre esses centros é o de conferir à consciência física as faculdades despertas pelo desenvolvimento dos centros astrais correspondentes. Mas para obter estes resultados é necessário que o fogo serpentino passe de chakra em chakra, em certa ordem e maneira variáveis, segundo os tipos humanos. Os ocultistas que conhecem os fatos por experiência própria são extremamente cuidadosos em não dar a indicação quanto à ordem em que o fogo serpentino deve passar através dos chakras. A razão disto é que há muitos e sérios perigos, cuja gravidade não deve ser ocultada, para aqueles que despertam Kundalini acidental ou prematuramente. Fazem-se as mais solenes advertências a quem cogite em fazer qualquer tentativa deste gênero, antes do momento azado ou sem a direção de um mestre ou um ocultista experimentado. Antes do despertar de Kundalini, é absolutamente essencial que o homem tenha atingido certo grau de pureza moral e também sua vontade seja suficientemente forte para dominar esta força. Alguns dos perigos relacionados com o fogo serpentino são puramente físicos. Seu movimento descontrolado produz frequentemente intensas dores físicas e pode até facilmente romper tecidos e destruir a vida física. Pode igualmente prejudicar os veículos superiores ao físico. Um dos efeitos muito frequentes de seu despertar prematuro é dirigir-se ele para as regiões inferiores, em lugar de se elevar para as partes superiores do corpo. Excita, desta forma, paixões menos desejáveis, estimula-as e intensifica-as a tal ponto que o homem não lhes pode resistir. Nas garras dessa força, ele é tão impotente quanto o nadador nas mandíbulas de um tubarão. Esses homens se tornam sátiros, monstros de depravação, porque estão à mercê de uma força de todo desproporcional à capacidade da resistência humana. É provável que alcancem certos poderes supranormais, mas estes só servirão para pô-los em contato com seres subhumanos, com os quais não deve a humanidade manter intercâmbio. E para safar-se desta sujeição, poderá ser necessário mais de uma encarnação. Há uma escola de magia negra que, com este propósito, se utiliza de Kundalini, porém os adeptos da boa lei, ou magia branca, jamais fazem uso dos centros de força inferiores empregados por esta escola. Além disso, o desenvolvimento prematuro da Kundalini intensifica tudo na natureza humana e afeta mais prontamente as qualidades más do que as boas. No corpo mental, por exemplo, desperta facilmente a ambição e esta logo cresce excessivamente, e o grande aumento da inteligência é acompanhado de orgulho anormal e satânico. Kundalini não é uma força comum, mas algo de irresistível. O ignorante, que por infelicidade a despertar, deve imediatamente consultar uma pessoa competente. Segundo os dizeres do Hatha Yoga Pradipika, ela conduz os yogis à libertação e os tolos à escravidão. Algumas vezes, o fogo serpentino se desperta espontaneamente. Sente-se então um calor morno, e em casos raros pode começar a movimentar-se por si.
Neste último caso, apareceriam provavelmente dores intensas, pois os canais não estão preparados para a passagem do fogo serpentino, e este tem que abrir caminho queimando grande massa de detritos etéricos, processo este necessariamente doloroso. Em tais casos, a força fluirá usualmente de baixo para cima, pelo interior da coluna vertebral, em lugar de seguir o curso em espiral, que o ocultista aprende a fazê-lo seguir. É preciso, se possível, deter, por um esforço de vontade, esta marcha ascendente. Porém, se não se conseguir isto, o que é provável, a corrente sairá sem dúvida pela cabeça e se perderá na atmosfera, sem qualquer outro dano, senão um enfraquecimento. Talvez possa também causar perda momentânea da consciência. Entretanto, os perigos realmente graves provêm não do fluxo ascendente, mas do descendente. Como já expusemos brevemente, a função de Kundalini no desenvolvimento oculto é percorrer e vivificar os chakras etéricos, a fim de comunicar à consciência física experiências astrais. Assim, a voz do silêncio ensina que semelhante vitalização do centro, colocado entre os supercílios, permite ouvir a voz do mestre, isto é, do ego ou eu superior. A razão disto é que o corpo pituitário ou hipófise, em plena atividade, constitui uma ligação perfeita entre as consciências astral e física. Em cada encarnação, é preciso renovar o domínio de Kundalini, pois em cada vida os veículos são novos. Porém, quem já o conseguiu completamente uma vez, a repetição lhe será mais fácil. A formação do elo entre a consciência física e a do ego tem também suas correspondências nos níveis superiores. No ego, corresponde a ligação com a consciência da mônada, e na mônada, com a consciência do logos. A idade não parece afetar o desenvolvimento dos chakras por meio de Kundalini, mas a saúde é uma necessidade, pois só um corpo vigoroso pode suportar a tensão.